Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês aí que estão resolvendo o PET aí, né, da semana 3. Já estamos aí, né, quase finalizando a semana 3 aí. Aqui eu vou estar explicando para vocês atividade número 1, né, de matemática do terceiro ano aí do ensino médio, né, e a matéria dessa semana aí, da semana 3, a primeira matéria aí, ó, é distância entre ponto e reta, que diz o seguinte: a distância de um ponto P a uma reta R é dado pelo comprimento do segmento AP, que é esse segmento aqui, ó, AP, em que A é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Tá, o que é isso? Bom, para começar, esse ponto P tem que estar fora da reta R, porque se esse ponto tivesse aqui, aí a resposta ia dar zero, né? Não ia haver distância, tá? Então, a distância entre eles aqui, olha, o que acontece? Quando você pega um ponto P e você liga essa reta, entendeu? Ele dá uma projeção ortogonal aqui, no caso de 90 graus. Então, aqui, ó, considere um sistema cartesiano no qual a equação da reta R seja, essa aqui, a reta, é a equação geral da reta, que é assim, olha, ax mais by mais c igual a zero. Então, equação geral da reta, e o ponto P tem as coordenadas, né, do ponto P, xp e yp. A gente vai estar vendo isso agora mesmo, como funciona. Por meio de um argumento vetorial, é possível determinar a distância do ponto P à reta R, fazendo uso da equação da reta e das coordenadas cartesianas do ponto, que conduz à fórmula a seguir. Então, vamos ver qual que é a fórmula que a gente utiliza para estar calculando aí a distância entre o ponto a uma reta. Então, a fórmula é essa daqui, olha. É módulo. Esse módulo aqui é para garantir que o resultado seja positivo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a distância, né? Então, não tem uma distância negativa. Então, a distância de um ponto ao outro tem que ser positiva. Então, o módulo nos garante isso. Então, a distância aqui de P a R é dada pela fórmula módulo A vezes XP mais B vezes YP mais C. E aqui sobre raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Vocês irão entender melhor na resolução, né, do exercício de número 1. Então, vamos resolver o exercício de número 1. Vamos para a resolução aí, né, da questão de número 1, que diz o enunciado diz o seguinte: determina a distância entre o ponto P e a reta R em cada caso. Então, vamos aqui começar pela letra A, né, que nós temos o ponto aqui, menos 1 e 3, e nós temos a reta aqui, y menos 3x mais 6. Bom, vamos lá. É o seguinte, para a gente calcular a distância entre o ponto e uma reta, a gente utiliza essa fórmula aqui, olha. Distância de ponto e reta é igual ao módulo de A vezes xp mais B vezes yp mais C, sobre raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. A gente tem que descobrir aqui quem é o A, quem é o XP, quem é o B, quem é o YP e quem é o C. Então, vamos descobrir então. Bom, olhando aqui para esse ponto, o primeiro ponto aqui é o X, então XP. O XP vale menos 1. Olhando para esse ponto aqui, é o ponto Y, então vai ficar YP, que é igual a 3. E os valores de A, B e C nós retiramos da reta, onde o A representa aqui o X, o B representa o Y e o C representa o número que está isolado. Então, o A nós temos aqui menos 3, o B, aqui nós temos mais 1, não tem nada, mas nós sabemos que é mais 1. E o ponto C aqui vale mais 6. Então, vamos agora aplicar na fórmula. Vamos lá. O ponto A aqui vale menos 3, vezes o XP, que vale menos 1, mais o ponto B aqui vale mais 1, vezes o YP, que vale 3, e mais o ponto C, que vale 6, sobre o A elevado ao quadrado mais o B elevado ao quadrado. O A vale menos 3, então menos 3 elevado ao quadrado, mais o B vale mais 1 elevado ao quadrado. Bom, resolvendo, nós temos aqui que a distância entre o ponto P até a reta R, nós temos aqui, ó, sinais iguais, é mais 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3, e mais 6.
Menos 3 elevado ao quadrado, 9. Todo número elevado ao quadrado fica positivo. E 1 elevado ao quadrado é 1. Então, continuando a resolução, nós temos 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. E 9 mais 1, 10. Bom, o módulo de 12 é 12. Nós só tiramos do módulo aqui, ok? E aqui nós temos raiz quadrada de 10. Aí a resposta não é essa ainda. Por quê? A raiz quadrada não pode ficar no denominador. Nenhuma raiz quadrada pode ficar no denominador. Na verdade, nenhuma raiz pode, né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que racionalizar. O que é isso? É você multiplicar a raiz quadrada, aqui no caso, que é a raiz quadrada de 10, aqui no numerador e no denominador. Então, a gente vai multiplicar 12 vezes raiz quadrada de 10 e 10 vezes 10. Vamos fazer isso, então. 12 vezes 10, raiz quadrada de 10, vai dar 12 raiz quadrada de 10. Por quê? Nós não podemos multiplicar um número natural por um número racional, ok? Então, não tem como. Então, vai ficar desse jeito. E aqui nós temos 10 vezes 10, agora raiz com raiz pode. 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100, 10. E aí, aqui ainda não é a resposta final. Por quê? Porque dá para a gente simplificar aqui todo mundo por 2. Olha, 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Vamos para a resolução da letra B. Mãos à obra. Aqui nós temos o ponto P, 3 e menos 2, e a reta R, 2x mais y mais 6. Bom, colocando aqui a fórmula mais uma vez, lembrando que a distância do ponto P até uma reta é dada pela fórmula módulo A vezes xp mais B vezes yp mais C. Fecha o módulo. E aqui embaixo nós temos a raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Bom, agora nós vamos aqui saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. E também descobrir aqui o xp e o yp. Bom, aqui o xp é o ponto 3, né? Esse aqui é o ponto x do P, do ponto P. E esse aqui é o y do ponto P. Então, aqui nós temos xp3, yp menos 2. Agora, vamos aqui para a reta, onde nós vamos retirar aqui os valores A, B e C. O A vale 2, o B vale mais 1 e o C vale mais 6. Então, vamos aí agora aplicar na fórmula aqui, olha. O A vale 2, né? Vezes o xp, que vale 3, mais o B, que vale 1, vezes o yp, que vale menos 2, mais o ponto C, que vale 6. Isso tudo aqui sobre raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Lembrando aqui, né, vamos agora verificar aqui o valor de A. O A vale 2, então fica 2 elevado ao quadrado. E o B vale 1, então fica 1 elevado ao quadrado. Bom, aqui fazendo a multiplicação, nós temos 2 vezes 3 dá 6, mais aqui menos, sinais diferentes, vai dar menos. 1 vezes 2, 2, mais 6. E aqui nós temos aqui, olha, o A, que vale 2, né, elevado ao quadrado, e mais o B, que vale 1, 1 elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui 2 elevado ao quadrado é 4 e 1 elevado ao quadrado é 1. Continuando aqui, nós temos 6 menos 2 vai dar 4, 4 mais 6, módulo de 10 aqui, né? E 4 mais 1, 5. Aí nós ficamos aqui, olha, módulo de 10 é igual a 10, ok? E sobre a raiz quadrada de 5. Só que a raiz quadrada de 5 não pode ficar no denominador. O que nós temos que fazer? Racionalizar. O que é isso? Você multiplicar a raiz quadrada no numerador e no denominador. Então, a raiz quadrada a gente multiplica no numerador e no denominador. Efetuando a multiplicação, fica assim, né? 10 vezes raiz quadrada de 5, 10 raiz quadrada de 5. E aqui nós temos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vai dar raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. E aí, o que eu fiz aqui? A gente simplificou. Por quê? Porque dá para dividir. O 10 dividido por 5 dá 2. Então, a distância aí na letra B, do ponto P à reta R, é 2 raiz de 5.
Vamos para a resolução da letra C, da questão de número 1 aí, né? Então, a letra C, né, nós temos aqui o ponto menos 2 e 4, e nós temos aqui a reta 3x menos 4y menos 5. Então, ela está na ordem certa aqui, né? Que é x, y e o número aqui. Então, aqui nós temos a fórmula, né? Novamente, é sempre bom estar colocando a fórmula, para a gente estar podendo, né, não esquecer, né, da fórmula. Então, a distância de um ponto até a uma reta é dada pela seguinte fórmula. Nós temos aqui no módulo, né, esses dois pauzinhos aqui, né, significa que é um módulo, de A vezes xp mais B vezes yp mais C, sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos aqui encontrar os valores de A, B e C e o xp e o yp. Bom, o xp aqui é o menos 2, porque é o ponto X do ponto P. Aqui nós temos o ponto 4, né, que é o y do ponto P. Então, é o yp, xp menos 2, yp 4. E aqui o ponto A é o 3, né, que é o x, representa o x. O B é o menos 4, representa o y. E o C é menos 5, representa o ponto isolado aqui, né. Então, vamos aplicar a fórmula. Distância do ponto até R é igual. Aqui nós temos o A. O A vale 3 vezes o XP. O XP vale menos 2, então a gente coloca dentro do parênteses. Depois, mais o B. Quem que é o B? O B é o menos 4, então menos 4 vezes o YP. Quem que é o YP? É o 4. Mais o ponto C. Quem que é o ponto C? É o menos 5. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado. Quem é o A? É o 3. Mais o B ao quadrado. Quem que é o B? É o menos 4. Então, vamos continuar a resolução. Lembrando aqui que na frente do 3, né, quando não tem nada, a gente sabe que é mais. Então, aqui mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Aqui o 4, aqui, olha, é menos e aqui é mais. Então, menos com mais, menos 4 vezes 4, 16. E o menos 5. E aqui nós temos 3 elevado ao quadrado é 9 e menos 4 elevado ao quadrado é 16. Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Continuando a resolução, aqui nós temos menos 6 com menos 16, menos 22. Menos 22 com menos 5, menos 27. 9 mais 16, 25. E aí aqui nós vamos tirar o número do módulo. Então, olha, o módulo de menos 27 é igual a 27. Toda vez que você tira um número de dentro do módulo, ele sempre fica positivo. Se ele já é positivo, vai continuar positivo. E se ele for negativo, ele sai e fica positivo. Sobre raiz quadrada de 25. E finalizando aqui, nós temos que a raiz quadrada de 25 é 5.